boa tarde. Meu nome é Natália. Eu gostaria de agradecer primeiramente, em nome do Dr. Kleber e da doutora Giuliane, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando de um tema que eu acho tão importante, que são as lesões orais com potencial de malignização. Eu sou mestre em Ciências Odontológicas Aplicadas, na área de concentração de estomatologia e radiologia, e possuo residência hospitalar de pacientes com necessidades especiais. Sou cirurgiã dentista. E por que falar das lesões orais com potencial de malignização? Essas lesões, elas variam de 1 a 5% na população. Então, quando atendemos esses indivíduos, a cada 100 pacientes que nós atendemos na clínica, até 5 podem ter uma lesão oral com potencial de malignização. E essas lesões, elas podem ser precursoras do SEC, que é o carcinoma espinocelular, que é a neoplasia mais comum na região de cabeça e pescoço. Podendo a lesão oral ser precursora do SEC, é de extrema importância o nosso diagnóstico dessas lesões, porque nós podemos evitar que essa lesão evolua para um câncer, ou nós podemos diagnosticar carcinomas em estágios iniciais, melhorando então o prognóstico e a qualidade de vida desses pacientes, porque infelizmente hoje o diagnóstico ele é feito em estágios mais avançados, e isso compromete muito o prognóstico e a qualidade de vida desses indivíduos. Trazendo um pouco de informações sobre as estimativas, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, as estimativas para o biênio de 2018 e 2019 de câncer na cavidade oral são de 11.200 casos para homens e 3.500 novos casos para mulheres, sendo que o câncer de cavidade oral ele está em 5º lugar entre todos os cânceres que podem acometer os homens e em 12º lugar para as mulheres, em relação a todos os cânceres que acometem as mulheres. Então, ele é bastante prevalente. Trazendo um pouco mais próximo da nossa realidade, que é o Mato Grosso, a estimativa do INCA para este biênio de 2018 e 2019 são 150 lesões de câncer de boca em homens e em mulheres cerca de 40 lesões, ocupando também, como dito anteriormente, em âmbito nacional, o 5º lugar de todos os cânceres em homens e o 12º lugar em mulheres. Então, mas o que são essas desordens potencialmente malignas? Então, elas são lesões ou condições que apresentam um maior risco de se tornarem malignas. Então, essas lesões não necessariamente, ao decorrer do tempo, elas obrigatoriamente vão se tornar malignas, mas são lesões que possuem um potencial de se transformar em câncer. Visto a necessidade de deixar esse termo claro, em 2005, a Organização Mundial de Saúde trocou a denominação de lesões pré-malignas ou pré-cancerizáveis para distúrbios potencialmente malignos. Por quê? Porque lesões pré-malignas ou pré-cancerizáveis davam a entender que uma hora ou outra essa lesão se tornaria um câncer. E isso não é verdade. Por isso, hoje, o termo mais correto para se utilizar quando falamos dessas lesões são lesões potencialmente malignas. Então, lesões que possuem um potencial de se transformar num câncer. Bom, vamos então à definição. As condições potencialmente malignas são um estado generalizado associado a um risco significativo de transformação maligna. Então, as condições estão relacionadas à condição sistêmica. E eu trouxe alguns exemplos aqui, que incluem o lúpus eritematoso sistêmico, a deficiência de ferro, a fibrose submucosa, a epidermólise bolhosa distrófica, a sífilis e o xeroderma pigmentoso. Já as lesões potencialmente malignas, elas são alterações teciduais, então ela é uma alteração local que pode assumir o caráter de tumor maligno a qualquer tempo. Então, são lesões que, em algum momento, elas podem se transformar num câncer, elas têm esse potencial de se transformar numa lesão maligna. Incluem a leucoplasia, a eritroplasia, a quelite actínica, a fibrose submucosa oral, o líquen plano e a atrofia por deficiência de ferro. E hoje eu vou abordar aqui com vocês a leucoplasia, a eritroplasia
e a quelite actínica. Antes de falar dos fatores de risco associados ao desenvolvimento dessas lesões, eu acho importante lembrar como é o desenvolvimento do câncer. O câncer, basicamente, para ele ocorrer, precisa acontecer duas etapas. A primeira etapa é a etapa de inicialização, onde as células sofrem alterações a nível molecular, onde elas ficam mais susceptíveis aos fatores co-cancerígenos para daí, então, entrar na fase de promoção, que é quando a célula se torna maligna. E quais são esses fatores que estão associados ao desenvolvimento dessas lesões? O tabaco, que é o principal desses fatores, o álcool também. O álcool, ele sozinho, ele não tem tanto potencial de transformar uma lesão em algo maligno, porém, associado ao tabaco, o risco, ele aumenta muito mais. Os raios ultravioletas também estão relacionados com as lesões orais com potencial de malignização, principalmente naquelas lesões conhecidas como quelite actínica, que são aquelas lesões localizadas no lábio inferior. Por quê? Porque o raio ultravioleta ele é bastante longo e além dele penetrar no epitélio, ele também consegue se aprofundar e chegar até o tecido conjuntivo subjacente. Por isso, os raios ultravioletas são um fator associado ao risco de desenvolvimento dessas lesões. As nozes de areca são nozes encontradas principalmente na Ásia, na África, onde a população tem o costume de mastigar essas nozes e ela é um fator bastante relacionado com o surgimento dessas lesões potencialmente malignas. É muito importante nós ressaltarmos esses fatores, por quê? Porque uma vez que nós encontramos, uma vez que nós fizemos uma anamnese completa no paciente e sabemos que ele faz uso de um desses fatores ou está exposto a algum desses fatores, o fato de nós conseguirmos explicar e encorajar esse paciente a cessar esse hábito nocivo, a lesão ela pode regredir ou estacionar onde ela está e evitar que ela se torne uma lesão maligna. Bom, a primeira lesão que será abordada hoje é a leucoplasia. A leucoplasia ela pode ser definida como uma placa ou uma mancha branca em mucosa bucal que não é destacável e que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde de 2005. Então, é uma lesão que o termo ele é estritamente clínico. Então, o diagnóstico ele vai ser dado através da exclusão de outras entidades que também no seu início são manchas ou placas brancas. Então, nós temos que excluir outras entidades, que incluem o líquen plano, o mordiscado, que é o ato de morder a mucosa, né, a mucosa jugal, a ceratose friccional, a estomatite nicotínica, o leucoedema e o nervo esponjoso. Então, a partir do momento que você tem certeza que não é nenhuma dessas outras lesões, aí então você terá a hipótese diagnóstica da leucoplasia e fechará o diagnóstico da leucoplasia. Então, ele é um termo estritamente clínico, não tem nenhuma característica clínica específica da leucoplasia ou histopatológica na qual eu vou conseguir dar o diagnóstico. Não, é através da exclusão de outras. Então, na leucoplasia, pode haver displasia epitelial em 5 a 25% dos casos. Isso depende muito da região onde foram realizados os estudos, né? Varia bastante dos hábitos nocivos dessas regiões. E a displasia epitelial é o quê? São alterações, né, a nível celular das células epiteliais, que quanto mais displásica essa célula estiver, mais próxima ela está de malignização. O potencial de transformação maligna da leucoplasia é baixo, cerca de 4%, e ela é a lesão potencialmente maligna mais comum. Então, ela representa cerca de 85% de todas as lesões. Ela representa cerca de 85% das lesões orais potencialmente malignas. A prevalência mundial varia de 1,5% a 4,3%, e a predileção é pelo gênero masculino. 70% dos casos de leucoplasia ocorrem em homens adultos, né, na idade acima de 40 anos. Aqui nesse esquema, eu trouxe os locais onde
mais se apresentam essas lesões. Então, em amarelo estão as áreas de maior apresentação, que incluem o lábio, a mucosa jugal e o fundo de vestíbulo. Então, mais comumente, a leucoplasia vai ser encontrada nesses locais. Entretanto, não é porque elas se encontram mais comumente nesses locais que são as áreas onde tem maior potencial de malignização. Os locais com maior risco de malignização estão em vermelho e incluem o soalho bucal, o ventre da língua, ou face inferior da língua, e a face lateral da língua. Então, quando encontramos essas lesões nesses lugares, é uma preocupação a mais, porque o risco dessa lesão se transformar em câncer é maior quando encontrada nesses 3 locais que eu citei. Bom, falando clinicamente agora, as lesões iniciais, elas vão apresentar placas brancas ou branco-acinzentadas, que podem ser translúcidas, fissuradas ou enrugadas. Geralmente, a consistência é macia, a palpação. As lesões costumam ser planas e as bordas bem demarcadas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma lesão inicial, onde nós observamos essa placa branca, bem delimitada, localizada na face inferior da língua, na região mais posterior. Então, essa seria uma lesão inicial de leucoplasia. A leucoplasia, à medida que ela evolui, ela possui algumas outras denominações. Este é um exemplo da leucoplasia espessa ou homogênea. Então, é uma leucoplasia mais espessa do que aquela inicial. E aqui nós observamos uma lesão que se estende desde a face lateral da língua até o soalho da boca. Então, é uma lesão extensa, mais extensa do que a inicial. Aqui já tem uma leucoplasia granular, então o termo utilizado é granular por quê? Porque a superfície tem essa característica granular e ela é um pouco mais preocupante do que a inicial ou a espessa. Por quê? Porque as chances de malignização da leucoplasia granular já é um pouco maior, já chega a até 15%. Então, quando tiver essa característica, é uma preocupação a mais que nós temos. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a leucoplasia verrucosa ou leucoplasia verruciforme. Aqui ela está localizada no rebordo alveolar superior, né? Uma lesão branca que apresenta essas projeções papilares agudas. E é importante ressaltar que, apesar de ser uma lesão branca e não parecer uma tão grave, quando feito a biópsia dessa lesão, já foi constatado que já era um carcinoma, já não era já mais uma leucoplasia, não era já uma lesão potencialmente maligna, ela já era uma lesão maligna quando foi feita a biópsia. Aqui nós temos um exemplo da leucoplasia verrucosa proliferativa. Esta é uma lesão bastante rara e mais grave do que as demais, do que as citadas anteriormente. Por quê? Porque ela raramente regride, ela é uma lesão que muito difícil vai regredir, e à medida que ela vai passando o tempo, ela vai se expandindo e vai aparecendo em outras localidades da boca. E ela também é mais comum em mulheres e não está associada ao tabaco, por isso torna ela uma lesão mais grave, porque mesmo o paciente removendo o hábito de fumar, não necessariamente essa lesão vai regredir. Então, por isso, ela é uma lesão mais grave e é bastante rara também. À medida que a leucoplasia vai se tornando mais displásica, podem aparecer também, entremeada a lesão branca, lesões vermelhas. E aí, a leucoplasia passa a se chamar eritroleucoplasia ou leucoeritroplasia, ou também leucoplasia mosqueada. Nessas lesões, quando a leucoplasia tem áreas vermelhas associadas, a preocupação também é maior, pois a chance de malignização dessa leucoplasia mosqueada ou heteroleucoplasia é de 25%. Então, quando for fazer a biópsia dessa lesão, temos que lembrar sempre de fazer a biópsia na área de maior representatividade da lesão, ou seja, a área que a gente mais pense ou desconfie que essa lesão já tenha uma malignização. Que no caso aqui, nessa imagem, nós deveríamos pegar uma parte da lesão branca e vermelha associada. E lembrando que a biópsia dessas lesões sempre será incisional, ou seja, nós nunca removeremos a lesão inteira para fazer um diagnóstico.
porque caso já seja um caso de carcinoma in situ ou um carcinoma superficialmente invasivo, esse paciente precisa ser encaminhado ao cirurgião de cabeça e pescoço ou ao oncologista. E ele precisa saber, ele precisa ver essa lesão para ele ter uma referência de como ele vai atuar e como ele vai tratar esse paciente. Aqui é um outro exemplo de eritroleucoplasia. Essa lesão, ela também está localizada na face inferior da língua. Ela parece uma lesão um pouco mais branda que a lesão anterior. Entretanto, ao se realizar a biópsia dessa lesão, ela já era um carcinoma in situ. Então, devemos dar muita atenção a essas lesões, principalmente quando tem áreas vermelhas associadas. E procurar sempre, né, se o paciente tem o hábito, se ele fuma, se ele bebe bebida alcoólica, tentar remover para ver se vai melhorar, se vai diminuir essa lesão. Mas a biópsia sempre vai ser importante para saber se há displasia e qual é o grau de displasia, se é uma displasia leve ou se é uma displasia já severa, para daí tomarmos a conduta correta. Aqui eu trouxe as características histopatológicas de uma leucoplasia. Então, geralmente, ela vai apresentar a hiperceratose, que aqui nessa imagem está representada pelo número 1. A acantose, que é um espessamento do epitélio, também pode ocorrer, que está ali no número 2. A atrofia ou adelgaçamento do epitélio ali da parte basal do epitélio também pode ocorrer. E o infiltrado inflamatório crônico também é comum no tecido conjuntivo subjacente, que está representado ali no número 4. É raro, mas podem ocorrer displasias celulares. Então, o laudo, quando nós mandamos uma lesão com hipótese de leucoplasia para fazer a análise histopatológica, o laudo, ele sempre vai nos dizer se essa leucoplasia ela possui displasia, e se possui displasia, se é uma displasia leve, se é uma displasia moderada ou se ela é severa, para daí então nós tomarmos a conduta correta. E em alguns casos, já pode ser um carcinoma in situ, então o laudo já vem como um carcinoma in situ. É raro, mas isso pode sim ocorrer. Bom, como eu falei anteriormente, as leucoplasias não possuem nenhuma característica própria delas para nós darmos o diagnóstico clinicamente, nem histopatologicamente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas outras lesões que precisam ser excluídas para, então, darmos o diagnóstico da leucoplasia. Então, se desconfiarmos do névoa branco esponjoso, como que nós vamos diferenciarmos ele da leucoplasia? Ele tem um histórico familiar, geralmente é simétrico e bilateral. Então, sabendo disso, nós já levamos ao diagnóstico do névoa branco e a biópsia, nesse caso, não está indicada. Queratose friccional, ela está associada a trauma, né, um irritante mecânico, e a biópsia ela pode ou não ocorrer. Se o paciente for fumante, você remove o hábito e aguarda. Se a lesão regredir, tá tudo bem. Se não regredir, aí tem que fazer a biópsia para ter certeza se é uma queratose friccional. O mordiscado também é uma lesão que tem que ser excluída, que quando você está diante de uma lesão dessa, tem que ter um histórico de mordida, né, que são aquelas placas brancas na mucosa jugal, que ocorrem devido à mordida ali no local, cronicamente, e a biópsia não é indicada. O leucoedema também é uma lesão que tem que ser excluída, mas o leucoedema ele ocorre bilateralmente, geralmente, e quando nós distendemos a mucosa jugal, esse leucoedema desaparece. Então, isso nos leva ao diagnóstico do leucoedema e não indica a biópsia para achar que é a leucoplasia. O líquen plano, geralmente ele é reticular, então ele possui aquelas estrias e ocorre geralmente bilateral, mas para o líquen plano tem que fazer a biópsia para confirmar, e sendo a biópsia consistente com o líquen plano, fica também excluído a leucoplasia. A candidíase pseudomembranosa também tem que ser excluída. Para isso, nós temos que lembrar que no caso da candidíase pseudomembranosa, as placas brancas elas são destacáveis. Então, nós fechamos o diagnóstico fazendo uma histologia esfoliativa, geralmente, e não é leucoplasia. E a estomatite nicotínica, que tem que ter o histórico de fumante, ela tem uma característica clínica, acontece no palato duro, e a biópsia não está indicada, porque clinicamente nós conseguimos diagnosticar. E o tratamento vai ser exclusivamente cessar o uso do tabaco.
Bom, o plano de tratamento da leucoplasia. A partir do momento que nós temos o diagnóstico presuntivo ou a hipótese diagnóstica da leucoplasia, nós temos que procurar se há algum fator etiológico que pode ter causado essa leucoplasia, como, por exemplo, o cigarro. Achando esse fator etiológico, nós temos que encorajar, nós temos que pedir para o paciente parar de usar o cigarro ou pelo menos diminuir, né, esse fator etiológico. Tendo uma resposta satisfatória, nós já sabemos então que é uma leucoplasia. Então, tinha uma lesão branca, o paciente parou de fumar por 15 dias, ele voltou e a lesão regrediu, era realmente uma leucoplasia. Agora, se nós eliminamos o fator etiológico e não há uma resposta, não há uma regressão dessa lesão, então aí nós temos sim que partir para a biópsia, para ter certeza se é uma leucoplasia e qual o grau de displasia dessa leucoplasia, para daí tomarmos o tratamento correto. E quando não há fator etiológico detectável, o paciente não fuma, não bebe, não tem nenhum fator relacionado, então nós também fazemos a biópsia para ter certeza do que é e principalmente o grau de displasia, para a gente tomar a conduta correta. Quando o laudo vem com leucoplasia sem displasia, se o paciente tiver algum hábito, a gente tem que remover esse hábito e fazer um acompanhamento a longo prazo, geralmente de 6 em 6 meses, para acompanhar sempre essa lesão, para ver se ela vai mudar o seu aspecto, se ela vai aumentar de tamanho, porque se tiver alguma mudança na sua característica clínica, a biópsia tem que ser realizada, porque pode ter havido uma piora, pode ter iniciado uma displasia nessa lesão, então temos que acompanhar. Se for uma leucoplasia com displasia leve, é a mesma conduta para a leucoplasia sem displasia. Vamos remover o hábito e promover o acompanhamento. Agora, se a displasia for moderada ou for severa, aí já é preocupante, porque a chance de se tornar um câncer é muito maior. Então, além de remover o hábito, nós temos que acompanhar esse paciente mais de perto, de 3 em 3 meses, e remover inteiramente a lesão. A lesão inteira tem que ser removida, porque a chance de malignização é muito grande. Porém, uma vez removida essa lesão, não significa que está tudo bem e que o paciente está curado. Esse paciente tem que ser sempre acompanhado, porque existe a chance de recidiva. E se por um acaso o diagnóstico final for de alguma outra lesão, então nós trataremos de acordo com o diagnóstico da outra lesão. Agora vamos falar da segunda lesão, que é a eritroplasia. A eritroplasia ela pode ser definida como uma placa vermelha que não pode ser diagnosticada clínica ou patologicamente como qualquer outra condição. Então, ela é uma lesão vermelha que nós também excluímos qualquer outra lesão que possa ser parecida, não encontramos e aí partimos para o diagnóstico presuntivo de eritroplasia. E as características da eritroplasia. Ela é uma lesão que ocorre com uma frequência muito menor que a leucoplasia. Entretanto, o seu potencial displásico é muito maior. Então, quando nós estamos diante de uma eritroplasia, a preocupação é muito maior. Por quê? Porque em 90% dos casos, essa lesão já tem uma displasia severa, ou é um carcinoma in situ, ou é um carcinoma invasivo. Então, a preocupação com essa lesão é muito maior. Ela ocorre também predominantemente em adultos com a idade média de 55 anos e os locais onde mais comumente encontramos é soalho de boca, a língua, a mucosa retromolar e o palato mole. Aqui nesta imagem, nós podemos observar uma placa, né, eritematosa, uma mancha eritematosa localizada no assoalho bucal, que era uma eritroplasia. Então, temos que fazer a biópsia para ver o grau de displasia dessa lesão. Clinicamente, ela vai ser encontrada como uma mácula eritematosa, geralmente bem delimitada e indolor. A textura geralmente é lisa, mas pode ser granular também. Assintomática, geralmente, e ela pode se associar a uma leucoplasia, que daí passa a se chamar eritroleucoplasia, como eu disse anteriormente. E a palpação, geralmente a lesão vai ser macia. Aqui nessa imagem nós podemos observar essa mácula eritematosa bem delimitada, localizada no palato mole. No palato duro se estendendo para o palato mole.
Devemos levar em consideração os diagnósticos diferenciais para a eritroplasia, e eles incluem o sarcoma de Kaposi, uma equimose também pode ser um diagnóstico diferencial, a candidíase eritematosa, uma má formação vascular e a psoríase. Então, esses entram como um diagnóstico diferencial da eritroplasia. Histopatologicamente, então, 90% das eritroplasias vão apresentar uma displasia epitelial severa, um carcinoma in situ ou um sexo superficialmente invasivo. O epitélio, ele já vai estar com uma ausência de produção de ceratina, então por isso que ela possui aquele aspecto vermelho, já não é branca, é vermelha, porque não produz a ceratina. Além disso, há um adegalçamento do epitélio, deixando microvasos mais superficiais, então por isso que a coloração é vermelha. E o tecido conjuntivo possui um infiltrado inflamatório crônico também, mas não tão intenso. Bom, o tratamento. Para as lesões de eritroplasia, nós nos preocupamos sempre em fazer a biópsia. Em alguns casos onde nós observamos que tem um trauma crônico associado a essa lesão, o ideal é remover esse trauma crônico, por exemplo, uma prótese parcial removível que está ali traumatizando. Você tira esse trauma e aguarda pelo menos 15 dias para fazer a biópsia, porque se era uma lesão eritematosa apenas do trauma e essa lesão regredir totalmente em 2 semanas, então era uma lesão inflamatória e não seria necessário realizar a biópsia. Mas, caso contrário, a biópsia tem que ser realizada. Lembrando que a biópsia é incisional. E o tratamento ele vai ser definido após o resultado da biópsia, onde nós vamos aguardar qual é o grau de displasia. Então, se for uma displasia moderada ou se for uma displasia severa, essa lesão tem que ser totalmente removida. E se já for um carcinoma, esse paciente tem que ser encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para um oncologista, porque não cabe a nós, cirurgiões dentistas, tratar um câncer. Entretanto, é de extrema importância conhecer essas lesões, ter conhecimento de como fazer a biópsia e dar o diagnóstico para encaminhar esse paciente para o tratamento correto. E as recidivas, elas podem ocorrer e, por isso, o acompanhamento por um longo período de tempo é de extrema importância. Então, esses pacientes, eles sempre têm que ser acompanhados, mesmo se for uma displasia leve, se for uma displasia moderada, que nós mesmos removemos essa lesão, esse paciente tem que ser acompanhado. Agora eu vou falar da terceira e última lesão de hoje, que é a queilite actínica. A queilite actínica, ela é definida como uma alteração potencialmente maligna comum no vermelhão do lábio inferior, resultado da exposição crônica à luz ultravioleta. Então, ela é uma alteração que ocorre no lábio inferior, por quê? Porque o lábio inferior ele está diretamente exposto à radiação solar e ocorre predominantemente em indivíduos mais claros, né? Indivíduos brancos. Por quê? Porque são indivíduos que possuem uma maior predisposição a queimaduras pelo sol. Então, é uma lesão que ocorre em pacientes de pele clara, geralmente em indivíduos acima de 45 anos. O sexo masculino, ele é o mais acometido, cerca de 10 vezes mais acometido do que o feminino. Por quê? Porque os homens mais comumente trabalham expostos ao sol e também porque os homens se preocupam menos com a proteção labial. Então, as mulheres elas se cuidam mais em relação a isso e os homens não. Por isso, essa lesão é 10 vezes mais comum que em homens. A etiologia é a exposição solar. Ela possui um potencial de malignidade, porém ela possui uma evolução muito lenta. Então, esses pacientes, como a evolução dessa lesão é muito lenta, eles não percebem a alteração que está ocorrendo no lábio. Então, o diagnóstico é feito geralmente quando o indivíduo ele vai no cirurgião dentista por algum outro motivo, e aí o cirurgião dentista identifica essa alteração no lábio e faz as orientações e o tratamento correto, ou quando o paciente já está num estágio muito avançado da doença, geralmente quando aparece úlcera ou fissuras com sangramento, que é aí que começa a preocupação e ele procura um profissional.
Bom, as características clínicas da quelite actínica incluem uma atrofia do vermelhão do lábio inferior, então esse lábio vai estar atrofiado. A superfície da lesão geralmente é lisa, com áreas de manchas pálidas. Nas áreas onde o lábio está mais ressecado, podem também apresentar áreas ásperas e cobertas por escamas, que são destacáveis, e podem se assemelhar a lesões leucoplásicas. Então, muitas vezes, as lesões parecem leucoplasias, principalmente quando elas estão próximas à linha úmida do lábio. Então, quando essas manchas pálidas ficam úmidas, elas ficam muito parecidas com leucoplasias. Pode haver também uma irregularidade ou um apagamento da linha mucocutânea, que é a linha limite entre o vermelhão do lábio e a pele. Então, essa linha ela pode estar irregular ou pode estar até apagada. E com a progressão, pode haver ulceração crônica. Então, quanto mais antiga a lesão, mais a chance dela ter úlceras crônicas, úlceras que não se cicatrizam, úlceras crostosas em estágios mais avançados que encontraremos. Aqui tem um exemplo de quelite actínica. Então, nós observamos esse lábio inferior atrofiado, uma perda, um apagamento da linha mucocutânea, que é essa linha entre a pele e o vermelhão do lábio. Tem também essa placa branca por toda a superfície do lábio inferior, associado ali na direita a uma área eritematosa. Então, essa era uma quelite actínica. Nessa outra imagem também, de quelite actínica, onde observamos nitidamente a perda, o apagamento da linha mucocutânea. Observamos essa placa branca, úmida, que lembra muito uma leucoplasia. Observamos também essa placa branca mais espessa, como se fosse uma escama, que se solta, o paciente às vezes cutuca e acaba soltando essas placas, e também está um pouco associado a eritema ali do lado direito. Nessa outra imagem já é uma quelite actínica num estágio bem avançado, onde nós observamos úlceras crostosas, fissuras, o apagamento da linha mucocutânea e também observamos um discreto edema nesse lábio inferior. Então, este é um aspecto de uma lesão que já está bem antiga e que nos preocupa um pouco mais. O agente etiológico é a exposição à luz solar. Então, os raios ultravioletas, como eu falei, possuem um comprimento longo. Então, além deles agredirem o epitélio, eles também conseguem chegar na camada mais superficial do tecido conjuntivo. Esse é o agente etiológico, a exposição à luz solar. Por isso é tão importante a proteção labial. Histologicamente, nós podemos encontrar um epitélio escamoso estratificado atrófico, menor, mais fino, uma acentuada produção de ceratina. Podemos encontrar variados graus de displasia epitelial, tanto leve como a moderada quanto a severa. E, geralmente, nas lesões de quelite, o infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo subjacente ele é mais discreto. E uma característica que necessariamente tem que estar presente na lâmina da quelite actínica é a elastose solar. O que é a elastose solar? Ela é uma alteração nas fibras elásticas no tecido conjuntivo, então há um aumento dessas fibras elásticas, mostrando um tecido conjuntivo com uma faixa acelular, uma faixa com menos células. Então, essa é a elastose celular. Para conseguir fechar o diagnóstico da quelite actínica, a elastose solar tem que estar presente. Em relação à transformação maligna da quelite actínica, a literatura mostra que há uma nítida tendência de transformação maligna, sendo que o carcinoma espinocelular ele se desenvolve em cerca de 6 a 10% de todos os casos de quelite actínica, e quanto mais antiga a lesão, maior a possibilidade de ter um carcinoma espinocelular. Diferente, por exemplo, da leucoplasia, onde o período mais crítico de transformação maligna da leucoplasia são nos primeiros 5 anos de aparecimento da lesão. Aqui não, aqui na quelite actínica, quanto mais antiga, mais preocupante, maior a chance de ser uma lesão maligna.
E, mais uma vez, o cigarro. O cigarro também está associado à transformação maligna. Então, aqueles indivíduos que têm o hábito de fumar o cigarro de palha ou cachimbo possuem uma possibilidade maior de ter essa quelite actínica transformada numa lesão maligna. Aqui eu trouxe alguns diagnósticos diferenciais da quelite actínica, que incluem o carcinoma epidermoide, a leucoplasia, o líquen plano, o lúpus eritematoso sistema, ceratoamantomas, a herpes recorrente e o ressecamento labial. Um ressecamento labial muito intenso, com fissuras, e pode dar até sangramento e pode levar à hipótese de uma quelite actínica. O tratamento da quelite actínica inclui a proteção solar, então nós temos que prescrever para o paciente um protetor labial com fator de proteção solar e pedir para o paciente usar toda vez que ele for se expor ao sol e pedir para ele retornar cerca de 15 a 30 dias depois para ver se houve uma regressão dessa lesão, porque as lesões de quelite actínica elas têm um bom potencial para regredir. Entretanto, algumas lesões não regridem, úlceras não cicatrizam. Então, nesses casos, a biópsia ela é de extrema importância para nós identificarmos qual o grau de displasia, se esse paciente já está com uma displasia muito acentuada, para daí, então, abrir mão de outros tratamentos, que incluem, por exemplo, a vermelhectomia, que é a remoção total desse vermelhão do lábio e substituição pelo epitélio, né? O epitélio ali da mucosa labial vai substituir esse vermelhão do lábio. A eletrodissecação também pode ser realizada, criocirurgia, alguns medicamentos tópicos, terapia fotodinâmica, peeling de ácido tricloroacético, além da remoção com laser de CO2. Então, várias são as alternativas de tratamento para essa lesão. E, mais uma vez, o que é muito importante, o acompanhamento a longo prazo. Se o paciente não tiver um cuidado, não proteger esse lábio, essa lesão pode voltar. Então, sempre temos que estar acompanhando. E mesmo que não for removida totalmente a lesão, o acompanhamento tem que acontecer, porque essa lesão pode evoluir em algum momento. Bom, nós, profissionais de saúde, né, nós dentistas, não conseguimos prever quando que essa lesão vai se tornar maligna ou se essa lesão já é maligna. Porém, existem alguns fatores que fazem com que nós fiquemos mais atentos e mais preocupados e que aumentam a chance dessa lesão se tornar maligna. E quais são esses fatores? Indivíduos com idade acima de 70 anos, esse é um fator importante para essas lesões se transformarem em lesões malignas. A duração menor de 5 anos no caso da leucoplasia, como eu expliquei, que dentro dos primeiros 5 anos de aparecimento da lesão, o potencial de malignização é maior, depois disso diminui, mas o acompanhamento sempre é necessário. Já na quelite actínica, duração maior que 5 anos, ou quanto mais antiga a lesão, maior a preocupação. Quando acomete o gênero feminino, a preocupação também é maior, porque como ela é uma lesão mais comum em homens, quando ela comete em mulheres e quando não possui os fatores etiológicos, a preocupação é ainda maior. Essa lesão pode ser mais agressiva. Quando a aparência clínica é não homogênea, também é preocupante. Quando é uma lesão grande ou uma lesão, em média, maior que 5,5 centímetros, também é uma preocupação. Quando ela atinge mais de um local na boca, a chance de malignização é cerca de 6 vezes maior. Em pacientes que não possuem o hábito de fumar ou não são etilistas, também é uma preocupação, porque se o paciente possui essa lesão na boca, mas ele não possui nenhum fator etiológico, então a chance de ser uma lesão mais agressiva é maior nesses indivíduos. Quando há a presença da displasia epitelial, é uma preocupação. E quando ela está localizada em assoalho de boca, no palato mole, na face inferior da língua e na face lateral da língua. Esses são alguns fatores que nós temos que ficar muito atentos quando estamos diante dessas lesões. E tentei fazer um resuminho aqui da aula, onde, em primeiro lugar, é de extrema importância uma anamnese muito completa nesses indivíduos, uma anamnese onde a gente investigue claramente todos os fatores que podem estar relacionados com essa lesão.
O exame físico também, muito minucioso, temos sempre que lembrar de examinar todo e qualquer local da boca do paciente, a face inferior da língua, face lateral, soalho de boca, palato mole, orofaringe, todas as regiões da boca têm que ser examinadas, porque essa lesão pode estar em qualquer lugar. A investigação dos hábitos também é de extrema importância, porque muitas vezes o paciente tem uma lesão e você descobre que ele faz o uso do cigarro. Se você remover o cigarro, essa lesão pode regredir, pode até desaparecer. Então, a investigação dos hábitos é muito importante. E, em contrapartida, um indivíduo que possui uma lesão dessa e não tem nenhum hábito também é de extrema importância, porque a preocupação vai ser maior. É um paciente que possui um potencial de malignização maior do que os pacientes que fumam. É de extrema importância excluir as outras hipóteses, então ter conhecimento de outras lesões de boca para excluir outras hipóteses e incluir a hipótese da lesão potencialmente maligna. No tratamento, né, para tomarmos a conduta correta, então temos que sempre encontrar o hábito que pode estar causando isso, remover esse hábito e, se tiver uma melhora, então fazer o acompanhamento. Se não tiver melhora, partir para a biópsia e, dependendo do laudo, de como está essa lesão, de qual grau de displasia, então tomar a conduta correta. E vale frisar também que o acompanhamento é de extrema importância. Esses pacientes, nós sabemos que essas lesões, elas possuem um grau de recidiva importante. Por isso, tem que acompanhar sempre essas lesões. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para os questionamentos. Muito obrigada. Boa tarde, Márcia. Eu vou responder a sua questão se eu uso medicamento nos casos de quelite actínica. Eu nunca utilizei, mas existem alguns na literatura que são citados, que eu me recordo agora do Floracil, que ele é um antineoplásico, e ele pode ser usado de duas maneiras. Ele pode ser aplicado topicamente na lesão ou intralesional. Então, esse medicamento que eu me recordo agora, ele é um antineoplásico, é para evitar que se torne a malignização da lesão. Mas eu nunca utilizei. Obrigada pelo questionamento. Tem mais uma questão. O líquen erosivo tem sido considerado cancerizável? O líquen plano, sim, ele é uma lesão oral potencialmente maligna. Ela só não foi citada na aula hoje, porque eu não daria tempo para falar sobre ela, mas o líquen é, sim, considerado uma lesão potencialmente maligna. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de abordar esse tema hoje, de conversar com vocês, agradeço os questionamentos e meu e-mail está aqui para o contato, se alguém tiver interesse, tiver mais alguma dúvida ou quiser algum material, algum artigo científico que foi citado na aula, eu posso enviar. Muito obrigada.